A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãs. Aqui eu sou o pastor Emílio Géis. E hoje, irmãos, nós estamos com mais um vídeo para a glória de Deus. Obrigado por acessar o canal O Bíblia, que é aberto a todos os públicos, independente do seu crédito religioso. Serão bem-vindos para a glória de Deus. E hoje iremos falar de um assunto polêmico que poucos falam ou têm coragem de entrar concernente a esse assunto. Hoje iremos falar, queridos, sobre a Trindade. É meio polêmico. Para começo, você já pode dizer, mas, pastor, o termo Trindade não tem na Bíblia. Eu não vou discordar de você. Não tem mesmo. O nome Trindade não está. Mas eles estão. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Tem assuntos dentro do Evangelho que não é fácil abordar se você não dominar o assunto. Em Mateus, para a gente pegar como base, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus diz o seguinte, dando ordem aos discípulos. Em Marcos você vai ver em 16 e 15. Mas Mateus ele dá mais um detalhe a mais. Ele diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso eu peguei como base. Mas, se você for em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai ver a palavra de Deus mencionando dessa forma. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Opa! Estamos lendo que Deus criou os céus e a terra. Quem é? O Pai, Criador. No versículo 3, você vai ver o Espírito Santo pairando ou sobre, como você queira, as águas. Quem está ali? O Espírito Santo. Porque até então ele não estava habitando no seu corpo. Ele estava com Deus. Ele estava criando, na criação, eles estavam em ação. Abaixo você vai ver que Deus começa a dizer, haja. Entendeu? Aí começa a criar os céus, a terra, as aves, as árvores, os animais e etc, etc. Mas com o que Deus estava criando? Com a palavra. E quem é a palavra? Jesus. O Senhor Jesus é a palavra de Deus. Se você for ver no livro do Evangelho de João, capítulo 1, João diz o seguinte, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E se você for ler em grego, está lá assim, em aike ou em ache, dependendo como você queira ler, holog. Lá está dizendo que no começo era a palavra. E a palavra estava com Deus. Aí está reforçando que ele estava na criação. Ele já estava com Deus. E se você, irmãos, for lá em Provérbios,
no versículo, no 8. E no verso 27, você vai ver ali a sabedoria estava desde o princípio da criação com Deus. Ele vai dizer isso, reforçando que estava com o Senhor na criação. Isso referindo-se ao próprio Jesus. Então já vemos a Trindade ali já em Gênesis. Porque até então, Jesus não tinha se manifestado em carne. O Verbo ainda não tinha tornado-se carne. Estava com Deus. Isso é que João queria dizer. E também em Provérbios 8:27. 8:27, aliás, desculpa. Estava dizendo. Se nós dá mais uma percorrida pela Bíblia, quando chegamos a ler em Mateus capítulo 3 adiante, você vai encontrar João batizando ali no Rio Jordão, e Jesus chega até ele e ele detém Jesus e disse: olha, eu quero ser batizado por você e você vem a mim. Ele falou: não, convém que nós cumprimos toda a justiça. E aí a gente vai ver Jesus entrando nas águas para ser batizado, o Filho. Quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba e se apodera de Jesus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, temos o Filho e o Espírito Santo. Depois, lemos o Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Então, o Pai, o Criador. Então, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo aí, nesse capítulo de João. Paulo, ele entendendo, porque, irmãos, não tinha para ninguém, se o próprio Paulo, ele entendeu e expressou-se dessa forma, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele ensina sobre a bênção apostólica. Ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, temos o Filho, o amor de Deus, temos o Pai, e a coinonia ou a comunhão do Espírito de Deus seja com todos vós. Amém. Então temos o Pai, aí na bênção apostólica, o Filho e o Espírito Santo. Se Paulo entendeu isso, que foi considerado doutores dos gentios, imagine nós, irmãos. Então essa é a doutrina da Trindade, mesmo que o termo não esteja na Bíblia, mas estão na Bíblia, estão na palavra de Deus. E muitos se confundem, irmãos, e têm dificuldade de saber como funciona a Trindade. A Trindade são 3 pessoas e um Deus. Por que tratamos eles como pessoa? Porque eles têm emoção, eles pensam, eles falam, eles agem. Por isso são classificados como pessoa, não como humanos, como pessoas. Então os 3 formam o Deus Todo-Poderoso. Pai, o Criador; Filho, o Redentor, Salvador das nossas almas, o que vem buscar a igreja e etc. E o Espírito Santo, o intérprete da Bíblia,
aquele que está com a igreja na terra, porque o Espírito Santo está com a igreja na terra, porque o Pai, irmão, criou, o Filho salvou, e o Espírito Santo tem essas missões de estar na terra, orientando a igreja, conduzindo a igreja. Por isso que você tem que buscar o Espírito Santo. Não tem essa que dizer, não sei o que, não, irmão, cuidado quando você for se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é intocável. Você pode recebê-lo, mas cuidado, você pode perdê-lo também, se você não souber agir ou conviver com ele. Amém? Que Deus abençoe. E teremos muitos vídeos ainda a postar, irmãos, tá? Muitas coisas tem. Acompanhe o canal, siga-nos, curta, comente, dê o like aí para a glória de Deus. Isso tudo vai te ajudar. E os pastores, o presbítero, aqueles que ministram, aqueles que querem dar um ensinamento, que vão dar um ensinamento nas suas igrejas. Se quiser, irmãos, pegar alguma coisa para ajuda aí, entra no canal aí que tem coisas boas para os irmãos. Para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, ou a todos, em nome de Jesus.